Você já perdeu o celular dentro de casa? Procurou embaixo da cama, no sofá, dentro da mochila. E, no fim, ele estava na sua mão o tempo todo. Agora imagina perder um continente inteiro. Sim, um continente. É exatamente isso que a humanidade tenta encontrar há mais de 2000 anos. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Os caras já olharam para a Espanha, para a Grécia, para a Antártida, para o Caribe. Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que Atlântida fica em Guarulhos e só ninguém percebeu porque o trânsito não deixa chegar. Tudo começou com um filósofo chamado Platão. E não, ele não era um youtuber de teorias da conspiração. Muito pelo contrário. Era um dos maiores pensadores da história. Mas ele resolveu contar a história de uma ilha tão rica, tão poderosa e tão avançada que parecia Dubai misturada com Wakanda. Tinha palácios gigantes, riquezas para todo lado e um exército que fazia qualquer reino pensar duas vezes antes de arrumar confusão. Só que os habitantes ficaram tão convencidos que, segundo Platão, os deuses olharam lá de cima e falaram: "Tá achando que é quem?" Resultado: terremotos. Pluft. A ilha inteira afundou no oceano. Imagina o corretor de imóveis tentando vender apartamento depois dessa vista eterna para o mar. É, eterna mesmo. O problema é que Platão é praticamente a única pessoa da antiguidade que fala dessa tal Atlântida. É como aquele amigo que chega dizendo: "Vocês não conhecem minha namorada. Ela mora em outro estado." Todo mundo escuta, mas ninguém consegue confirmar. Por isso, muitos historiadores acreditam que Atlântida nunca existiu de verdade e que Platão apenas criou uma história para ensinar uma lição sobre ganância e arrogância. Afinal, um continente afundando chama muito mais atenção do que um simples "sejam humildes." Só que o ser humano simplesmente se recusa a desistir. Ao longo dos séculos, surgiram dezenas de teorias tentando localizar Atlântida. Já colocaram a ilha na Espanha, em Creta, perto da Irlanda, no Caribe e até na Antártida. Basicamente, se você mostrar um mapa para um teórico da conspiração, ele aponta qualquer lugar e diz: "Tenho quase certeza que foi aqui." Entre todas essas teorias, uma das mais famosas envolve os Açores, um arquipélago português perdido no meio do Oceano Atlântico. E convenhamos, se você fosse esconder um continente, também escolheria o meio do oceano. Afinal, ninguém vai passar ali de bicicleta. Os Açores são formados por 9 ilhas vulcânicas de uma beleza impressionante. Vulcões, lagos dentro de crateras, montanhas gigantes e um mar profundo dão ao lugar uma aparência quase sobrenatural. Não é difícil entender por que tanta gente olha para aquele cenário e pensa: "Rapaz, deve ter alguma coisa escondida aí embaixo." Se aparecer um peixe usando sandália e falando português, aí realmente fica difícil explicar. Os defensores dessa teoria acreditam que os Açores seriam apenas o topo das montanhas de um continente muito maior que afundou milhares de anos atrás. Parece uma ideia incrível. Mas aí entra a ciência, aquela pessoa da festa que sempre estraga a brincadeira dizendo na verdade. Os geólogos estudam os Açores há décadas e descobriram que as ilhas surgiram graças à atividade vulcânica provocada pelo encontro de 3 placas tectônicas. Em outras palavras, elas nasceram do fundo do mar por causa dos vulcões, e não porque um continente inteiro resolveu fazer submarinismo permanente. Até hoje, ninguém encontrou cidades, palácios, templos ou qualquer evidência arqueológica que ligue os Açores à Atlântida. Nenhuma estátua, nenhuma rua, nenhum boteco submerso, nenhum carro estacionado em fila dupla. Mesmo assim, a lenda continua viva. E sabe por quê? Porque nós adoramos um bom mistério. Se encontrassem Atlântida amanhã, provavelmente no dia seguinte já teria um vídeo dizendo que existe uma Atlântida 2, escondida debaixo da primeira. É assim que funciona a internet. No fim das contas, tudo indica que Atlântida seja uma história criada por Platão para transmitir uma lição filosófica, e não um relato de um lugar real. A teoria dos Açores é fascinante e desperta a imaginação, mas, até hoje, não existe nenhuma prova científica que a confirme. Ainda assim, enquanto mais de 80% do fundo dos oceanos permanecer pouco explorado, sempre haverá espaço para novas hipóteses. Afinal, o maior tesouro da Atlântida talvez nunca tenha sido ouro ou tecnologia, e sim o fato de que ela continua fazendo a humanidade perguntar, mais de 2000 anos depois, e se?
Quem sugeriu esse vídeo contou que nasceu nos Açores e cresceu ouvindo que aquelas ilhas poderiam ser o que restou da Atlântida. Isso fez eu perceber uma coisa: algumas lendas são tão fortes que passam de geração em geração. Você cresce escutando aquilo dos seus pais, dos seus avós, dos vizinhos. E, quando percebe, a história já faz parte da identidade do lugar. Mas, depois de pesquisar bastante, a verdade até agora é outra. Não existe nenhuma evidência científica de que os Açores sejam os restos da Atlântida. Os estudos mostram que as ilhas são de origem vulcânica, e nunca foi encontrada uma cidade submersa, um templo, um palácio. Nem um Atlante reclamando que o Iptu ficou caro demais. Isso significa que Platão inventou tudo? Não necessariamente. Muitos historiadores acreditam que ele pode ter se inspirado em acontecimentos reais, como cidades destruídas por terremotos e tsunamis, e transformado isso em uma grande história para ensinar uma lição sobre o orgulho das civilizações. Então, por enquanto, a conclusão é simples: a teoria dos Açores é fascinante e faz parte da cultura local, mas continua sendo apenas uma teoria. E, sinceramente, acho isso até mais legal. Porque significa que uma história contada há mais de 2000 anos ainda é capaz de fazer uma pessoa crescer ouvindo essa lenda, escrever um comentário na internet, e esse comentário acabar virando um vídeo inteiro. Quem diria que o verdadeiro tesouro da Atlântida não fosse ouro, mas uma história boa o suficiente para sobreviver por mais de 2000 anos? Obrigado por assistir. Se gostou, já deixa seu like para mais conteúdos assim, e se inscrevam se puder.